Antes de mais nada, meu olho direito está lacrimejando há horas. Vocês, por favor, ignorem e vamos à história. Amber Alyssa Tucker tinha 20 anos de idade e era uma indígena de Mikisew Cree First Nation, no Canadá. Ela tinha um filho chamado Jacob, com 14 meses de idade, e ela morava com a mãe e o filho em Fort McMurray. A mãe dela se chamava Vivian, mas ela tinha o apelido de Tutsi. Em algumas fontes se refere à mãe dela como Vivian e outras como Tutsi. Então, se eu falar Vivian ou Tutsi aqui, saibam que é a mesma pessoa, a mãe da Amber. Em agosto de 2010, ela decide fazer uma viagem com a sua amiga Evangeline e o seu filho Jacob para a capital de Alberta, Edmonton. O plano era passar a noite fora da cidade em um motel para economizar dinheiro e no dia seguinte ir para Edmonton. Os três ficaram hospedados no Nisco Place Motel. A Amber estava muito entusiasmada com aquela viagem e decidiu pedir carona para se divertir na cidade naquela mesma noite. E a Evangeline concordou em ficar cuidando do Jacob para que a Amber pudesse ir. Era comum mulheres indígenas pedirem carona em Alberta para irem até a cidade para ter atendimento médico ou para visitar parentes, porque elas tinham uma condição financeira muito precária, então elas não tinham dinheiro para viagem, então era muito comum que elas pedissem carona na rodovia. A 49 milhas de onde a Amber desapareceu fica a rodovia 16 no Canadá, também conhecida como a rodovia das lágrimas. Porque ao longo dessa rodovia, durante anos, mulheres indígenas que pediam carona foram sequestradas e assassinadas. A Amber foi vista pela última vez por uma testemunha em 18 de agosto de 2010, aceitando carona de um homem não identificado. Pela gravação telefônica que foi descoberta mais tarde, supõe-se que em algum momento do trajeto a Amber começou a desconfiar do motorista, que ele não a estava levando para onde ela queria, e aí ela decidiu fazer uma ligação para o irmão dela, que estava em uma penitenciária no Canadá, sabendo que todas as ligações feitas para alguém que está preso no Canadá são gravadas. Na Wikipédia diz que foi o irmão dela que ligou para ela, mas em todas as outras fontes que eu encontrei diz que foi ela que ligou para o irmão, coisa que faz muito mais sentido, porque seria muita coincidência que o irmão dela fosse ligar para ela justamente no momento em que ela fosse sequestrada. Faz muito mais sentido que ela tenha tomado a iniciativa de ligar para o irmão, sabendo que aquela gravação seria gravada. Uma coisa que eu não consegui achar em nenhuma fonte foi se, no momento da ligação, essa ligação caiu em uma caixa postal ou se, de fato, o irmão estava do outro lado da linha ouvindo tudo. Porque se ele estava do outro lado da linha ouvindo tudo, por que ele não alertou as autoridades naquele momento? Outra coisa que eu fico me perguntando é se ela tinha a possibilidade ali de fazer uma ligação telefônica, porque ela não teria ligado para a emergência. Talvez porque ela não tivesse certeza se realmente ela estava numa emergência, se realmente ela estava sequestrada, talvez ela não tenha querido fazer uma falsa acusação, então talvez por isso ela tenha ligado para o irmão e não para a polícia, mas isso aí é uma conjectura minha. Então, durante essa ligação, ela ia fazendo perguntas ao motorista e ia repetindo tudo o que ele respondia, e isso foi ficando gravado. Essa ligação tem ao todo 17 minutos, porém a polícia só divulgou 61 segundos dessa ligação e só 2 anos depois que ela desapareceu. Eu vou tocar o áudio em inglês dessa ligação para vocês aqui, enquanto isso eu faço a tradução para o português. Gente, eu vou ficar olhando aqui para baixo, porque eu estou olhando a tradução que eu estou fazendo aqui no caderno. Então, eu vou tocando aqui e vou fazendo a tradução para vocês. A Amber pergunta, onde estamos? E o homem responde, estamos ao sul de Beaumont ou norte de Beaumont. Aí a Amber repete, estamos ao norte de Beaumont. Cara, onde estamos indo? Aí o homem diz algo inaudível. A Amber diz, não, isso é... E o homem, uma estrada secundária. Aí a Amber diz, tá brincando comigo? E o homem responde, não estou brincando. É melhor não estar me levando para algum lugar que eu não queira ir, eu quero ir para a cidade. Aí o homem, nós estamos indo para a cidade. E ela, cara, nós não estamos indo para a cidade, estamos? O homem, sim, nós estamos. Aí Amber, não, não estamos. E o homem diz que sim. Aí ela pergunta, então, para onde essas estradas vão? E o homem, para a Rua 50. Ela, Rua 50, tem certeza? Ele, absolutamente. Ela, cara, onde estamos indo? Ele, Rua 50. Ela, Rua 50. Ele, Rua 50. Ela, leste, certo? E ele, leste. Aí tem uma fala distorcida. E aí tem alguns barulhos ali, a gente não consegue entender direito se tem alguma luta entre eles. E aí o som do telefone desconectado.
No dia seguinte, a Evangeline, amiga da Amber que estava cuidando do filho dela, Jacob, percebe que a Amber não voltou para casa e liga para a mãe da Amber para falar que ela não voltou. E aí a mãe da Amber liga para a polícia, a Royal Canadian Mounted Police. As próximas vezes que eu me referir à polícia, eu vou dizer apenas a polícia ou eu vou dizer as iniciais, RCMP, e aí vocês vão saber do que eu estou falando. Porém, a polícia falou para a mãe da Amber que provavelmente ela estava se divertindo em algum lugar e que daqui a pouco ela iria ligar para avisar onde estava ou aparecer ou algo do tipo. Então, eles não deram muita bola e disseram que teriam que esperar pelo menos 24 horas para dá-la como desaparecida. Em 28 de agosto de 2010, 10 dias depois que ela foi vista pela última vez, a polícia recebeu algumas dicas de pessoas que diziam terem avistado a Amber e outras dizendo que ela estava ativa nas mídias sociais. E aí o policial encarregado do caso simplesmente resolveu retirar a Amber, simplesmente retirar o nome da Amber da lista de desaparecidos sem ter realmente verificado se essas dicas eram de fato verdadeiras ou não. E ela só foi recolocada de novo na lista um mês depois, porque a mãe dela descobriu que ela tinha sido retirada da lista. E aí ela foi lá confrontar a polícia e perguntou: vocês a viram? Eles responderam não. E aí ela questiona: então, como é que vocês podem retirar o nome de uma pessoa da lista de desaparecidos, sendo que várias vezes vocês repetiram para mim que o nome de uma pessoa só pode ser retirada da lista de desaparecidos depois que vocês têm 100% de certeza de que realmente a pessoa foi encontrada. Ela, inclusive, em março de 2014, protocolou uma queixa formal contra a polícia justamente por conta disso. E demorou um mês para que ela conseguisse que o nome da filha dela voltasse para a lista de desaparecidos. Ela foi encaminhada para um lugar encaminhado para outro. Em algum momento, ela vendo que a polícia não estava investigando direito, ela tomou a iniciativa de investigar por conta própria e foi até um motel onde a filha tinha ficado hospedada com a amiga e o filho, para pegar os pertences da filha que tinham ficado lá, e acabou descobrindo que a polícia tinha jogado tudo fora depois que a Amber foi retirada da lista de desaparecidos. E a mãe dela realmente ficou muito furiosa, porque além de não poder examinar se havia alguma pista ali entre os seus pertences, embora a polícia tivesse dito que dificilmente haveria alguma pista ali, eu tenho que concordar que dificilmente os pertences que estavam lá no motel dariam alguma pista, já que o crime aconteceu do lado de fora. Mas mesmo assim, a mãe diz que, de qualquer forma, mesmo que não tivesse nenhuma pista sobre o crime ali, ela queria os pertences da filha porque tinha um valor sentimental e a polícia simplesmente tinha jogado tudo fora. E somente 2 anos depois, em 28 de agosto de 2012, é que a polícia finalmente divulga 61 segundos desses 17 minutos de ligação telefônica, na esperança de que alguém reconheça a voz desse motorista. E 3 testemunhas mulheres dizem ter reconhecido a voz desse homem e o identificam como Pat Carson, um conhecido agressor sexual em Alberta. A polícia, no entanto, não consegue encontrar nenhuma conexão entre a Amber e esse Pat Carson e acaba descartando-o como uma pessoa de interesse. E aqui eu faço um comentário pessoal de que, obviamente, não haveria como eles encontrarem conexão entre a Amber e esse homem, se de fato ele foi o homem que deu carona a ela, porque até aquele momento em que ela entrou no carro, ela não conhecia aquele motorista. Então, seja ele quem for, seja esse homem ou outro homem, obviamente que eles nunca vão encontrar conexão entre ela e esse homem, porque ela só conheceu esse homem no momento em que ela pediu a carona. Então, obviamente que não encontrariam nenhuma conexão. Mas eu acho um absurdo a polícia não entrar em conta que 3 mulheres diferentes que não se conhecem foram até a polícia e disseram ter reconhecido a voz como sendo desse homem. Então, assim, é muita coincidência que 3 mulheres diferentes que não se conheciam tenham dito o nome do mesmo homem e a polícia simplesmente descartou. A impressão que se tem nesse caso sempre é que realmente a polícia não se importa. E uma coisa que foi muito veiculada e é veiculada até hoje, que a polícia se importa mais quando são mulheres brancas que desaparecem. E no caso, era uma mulher indígena e
Pelo que eu pesquisei ali, parece que metade dos casos que envolvem mulheres indígenas não são solucionados. Enquanto que, quando o caso é com mulheres brancas, o índice de solução é muito mais alto. Não ficou claro em que momento a polícia tomou conhecimento dessa ligação telefônica, se foi logo na época do desaparecimento ou se foi muito tempo depois. Então a gente não sabe com certeza quanto tempo demorou entre a polícia achar essa ligação e fazer a divulgação desses últimos minutos. Outra coisa que eu também não entendo é por que divulgaram somente 61 segundos e não o restante da ligação, porque talvez no restante da ligação tivesse alguma informação ali que para a polícia poderia não fazer sentido, mas que talvez para alguma outra pessoa fizesse algum sentido e pudesse dar uma outra pista. Então, eu realmente não entendo por que já que resolveram divulgar, divulgaram só 61 segundos e não a ligação inteira, mas enfim. Aí, coincidentemente, 4 dias depois da polícia divulgar esse áudio dessa ligação telefônica que foi gravada, 2 homens passeando a cavalo encontraram os restos mortais que acredita-se ser da Amber. Já no mesmo dia, ela foi identificada como sendo a Amber pela arcada dentária. Porém, em 2019, a família pediu a exumação do cadáver para fazer um exame de DNA, porque eles têm dúvida se realmente aquele esqueleto era da Amber ou não, porque havia uma discrepância entre os registros dentários da Amber e as obturações dentárias que tinham no crânio do esqueleto encontrado. Eu, infelizmente, não consegui achar em lugar nenhum uma atualização desse pedido de exumação. Se realmente foi aceito ou não, e se foi feito o exame de DNA ou não, ou se esse pedido continua em tramitação. E em 2019, a polícia faz um pedido de desculpas público à mãe da Amber, dizendo que aquele não foi o melhor trabalho deles, mas a mãe da Amber não aceitou o pedido de desculpas, que eles só pediram desculpas porque eles meio que foram obrigados devido às várias críticas que eles receberam. Ela achou que eles não estavam sendo sinceros ali no pedido de desculpas, então ela não aceitou o pedido de desculpas. Uma coisa curiosa que eu encontrei é que foram encontrados mais 4 corpos de mulheres indígenas que tinham pedido carona perto da mesma área onde o corpo da Amber foi encontrado. Isso levou as pessoas a acreditarem que se tratava de um serial killer. Em 2020, a RCMP recebeu uma denúncia de um rapaz dizendo que a voz na gravação era do pai dele. Ele, inclusive, chegou a postar em mídias sociais a denúncia que ele tinha feito, porém, depois foi retirada, porque a polícia disse que esse rapaz ele já tinha denunciado o pai dele em outros assassinatos que tinham ocorrido e que a polícia tinha solucionado e que o pai dele não era o culpado. Então, a polícia ficou bem desconfiada de que o pai desse rapaz, na verdade, não tenha nada a ver com isso, que isso possa ser uma pista falsa, mas a polícia diz que seguiu investigando, mas que realmente não acredita muito que seja ele, visto que esse rapaz já tinha denunciado o pai dele em outras ocasiões e foi provado que não foi o pai dele que tinha cometido nenhum assassinato. A polícia foi muito criticada tanto pela mãe da Amber quanto pela população em geral por ter cometido vários erros. Por exemplo, eles esperaram um mês para realmente começar a investigar e a amiga da Amber que estava hospedada com ela naquele motel só foi ouvida 4 meses depois. A mãe da Amber também só foi ouvida 4 meses depois do desaparecimento. E o que eu acho pior de tudo, a testemunha que de fato viu a Amber pela última vez aceitando carona de um estranho nunca foi localizada nem entrevistada. E uma coisa que eu não consegui encontrar foi se essa testemunha era uma testemunha anônima que de repente apenas ligou para a polícia ou se ela de fato foi até a polícia e eles têm o nome dela, porque se ela tivesse se identificado, por que a polícia não a teria localizado e nem entrevistado? E caso tenha sido uma denúncia anônima, é de se questionar também, porque depois de todos esses anos, essa pessoa não teria procurado a polícia e se identificado e dado mais detalhes. Afinal de contas, ela foi a única pessoa que, além de ter visto a Amber, pode também ter visto o motorista. Mas creio eu que se ela tivesse dito que viu o rosto do motorista, teriam pedido a ela que tivesse feito um retrato falado. Então, eu suponho que ela não tenha ido até a delegacia, que provavelmente ela deva ter feito uma denúncia anônima pelo telefone, mas isso é algo que eu estou supondo aqui, porque eu realmente não consegui me aprofundar mais nessa informação. Outra possibilidade é que ela tenha sido ouvida informalmente na rua ao ser questionada a ter visto a mulher da foto, por exemplo.
Essa polícia deveria ter buscado encontrar essa pessoa, mesmo que fosse uma denúncia anônima. A polícia poderia ter feito um apelo na TV para que essa pessoa se apresentasse, caso ela tivesse visto o rosto do motorista, para que eles pudessem fazer um retrato falado e até para poder, de repente, ver se de fato não era o tal do Pat Carson, que aquelas mulheres tinham dito que a voz era dele. Em 2017, a família Tucker ofereceu uma recompensa de $5.000 para quem tiver informações sobre o assassino da Amber Tucker. Eu acho esse caso muito triste porque ela fez ali um esforço para conseguir identificar o sequestrador dela, talvez já pensando que algo pudesse acontecer a ela, que pelo menos poderiam identificar quem fez isso com ela. E a polícia simplesmente não se empenhou em realmente descobrir quem era aquele homem. Bom, esse era o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do relato. Se gostarem, podem me ajudar inscrevendo-se no canal e deixando o seu like. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!